pandemia, infelizmente, ainda está aí e enfrentamos as graves consequências delas. Estudos do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da USP indica que 1 a cada 5 brasileiros tiveram aumento de peso. E aí, hoje eu estou aqui para conversar com o Dr. André Moreira, endocrinologista, especialista em tratamento da obesidade. Bom dia, doutor André, seja bem-vindo. Bom dia, Moninha, obrigado pelo convite, obrigado a todos vocês que estão aí nos assistindo em casa. Vamos falar um pouquinho aí da obesidade, da pandemia e das repercussões, né, no nosso país, na nossa cidade, no nosso estado. Verdade. A pandemia, a gente vê que o primeiro ano, então, que a turma ficou trancada dentro de casa, todo mundo aumentou um pouquinho o peso. Foi, Moninha. Nossa, foi complicada essa questão, né? O pessoal passou a ter o trabalho home office, né? Então acabou tendo mais acesso à comida, ficando mais ansioso, mais depressivo, mais restrito ao lar e mais acesso a alimentos que engordam. Máquinas de pães foram recorde de vendas no primeiro ano, né? E as padarias faturaram bastante também. Vamos lá então, doutor. O que é considerado obesidade? Então, a obesidade, a gente tem um critério pela Organização Mundial da Saúde, né? A gente teria o peso pela altura ao quadrado, ou seja, a altura multiplicada 2 vezes. Isso é o chamado o IMC? O IMC. Uhum. Esse índice é o que é o nosso critério básico para que a gente possa verificar se a pessoa está acima do peso ou não. Então, como é que é a fórmula? É o peso dividido pela altura 2 vezes. Dividido pela altura ao quadrado. A altura vezes a altura. Uhum. E aí a gente tem os critérios: sobrepeso de 25 a 30, a 29,9, de 30 a 34,9, aí já seria obesidade grau 1, de 35 a 40, obesidade grau 2, e acima de 40, obesidade grau 3, ou obesidade mórbida. Uhum. Os estudos e até no consultório mesmo, o senhor percebe esse ganho de peso da pandemia? O número de obesos aumentou? Nossa, aumentou bastante, viu? É impressionante como a gente teve uma diferenciação corporal das pessoas. As pessoas ingeriram mais alimentos, diminuíram as atividades físicas, as práticas, né, pelo fechamento das academias. As pessoas ficaram mais em casa, mais restritas ao lar, com mais acesso ao alimento, e aí a gente teve esse ganho de peso. Entendi. E a gente pode atribuir também essa ansiedade, porque também a gente percebe que houve uma depressão, houve uma tristeza, as pessoas ficaram mais angustiadas, o índice de divórcio aumentou, porque as pessoas não se encontravam, né, não conviviam. Então, quando passa a conviver, o índice de desavenças dentro de casa aumentou. Eu pergunto para o senhor, isso também, junto com a ansiedade, é um motivo para a obesidade? Com certeza. Os fatores emocionais e psicológicos, né, a pressão do ambiente faz com que liberem hormônios, neurohormônios, que deixam de estar em sincronia, né? A gente tem aí serotonina, dopamina, ocitocina, endorfinas, acetilcolina, que são neurotransmissores que contribuem para a manutenção do estado de digamos que o bom estado psíquico das pessoas. Com a pressão do ambiente, pode haver uma alteração nesses níveis hormonais. Uhum. As pessoas ficam mais ansiosas, mais agressivas, às vezes tendem a descontar na comida. Uhum. Seria um mecanismo de compensação. Uhum. Então ela come mais doce para aliviar ter aquele prazer momentâneo, e aí ela come todo dia para sentir esse alívio. E aí vai comendo e vai ganhando peso. Aham. Doutor, quando a gente percebe isso, né? E quais são as saídas para monitorar isso, ficar atento quando a válvula de escape tem sido a comida? E é difícil a pessoa, Moninha, perceber essa questão do ganho de peso. A pessoa come sem perceber. No consultório, as pessoas chegam e falam: eu não como muito. Quando eu vou avaliar o tipo de alimentação e como que é a alimentação da pessoa durante o dia, eu falo: mas olha aqui, olha do outro lado. Tem a questão da bebida alcoólica. Muita gente teve a fuga pela bebida,
que também é uma outra solução de prazer, uma outra recompensa. Então, tudo isso leva ao ganho de peso. A cerveja, então, ganha peso 2 vezes. Porque é pão líquido, né? É o pão líquido, é a cevada e o álcool. Então, isso aí acaba gerando um ganho de peso muito importante. Visto que o home office veio para ficar, né, doutor? A gente percebe em alguns lugares que as pessoas não vão voltar e as empresas perceberam que é melhor, a pessoa rende, às vezes, até melhor dentro de casa. Visto que a gente não volta mais do jeito que era, quais são... o que a pessoa precisa desenvolver, vamos dizer assim, né, para ela cuidar disso? A obesidade é uma doença genética. Então, da mesma forma que ninguém escolhe ter o olho verde, ninguém escolhe ter o olho azul, né, a pessoa também não escolhe ser obesa. É importante caracterizar a obesidade como uma doença. Então, se você percebe que está ganhando peso ou se tem a genética familiar para a obesidade, a tendência é que você venha ganhar peso no futuro. Então, tem que fazer uma monitoração, um monitoramento. Então, o que acontece? O organismo está lá gerando pigmento para a cor verde do olho para manutenção disso frequentemente. Da mesma forma que numa pessoa obesa, ele está produzindo hormônios da fome. Hormônios que fazem a pessoa comer mais. Ou então está produzindo hormônios que são neurohormônios que estão em dissincronia e que geram ansiedade ou que geram alguma alteração, né, no organismo como um todo, fazendo com que a pessoa desconte e coma mais. Né? Seja questão doce, seja massa, seja volume de comida. Então, essa não é uma escolha. Então, muita gente fala que o obeso é o safado, que não fecha a boca. Isso é muito triste, né? Entra até na questão da gordofobia. Né? São várias questões que estão implícitas. Mas a gente tem que caracterizar a obesidade como uma doença, e é a raiz de todas as doenças. Porque dela surge o diabetes tipo 2, a maioria dos casos de pressão, colesterol alto, triglicérides, problemas ortopédicos, dor do nervo ciático na coluna, hérnia de disco, joelho, artralgia, né? Desgaste ósseo, doenças psiquiátricas. Fobia social, a pessoa não consegue se olhar no espelho, tem vergonha de si, não consegue ir em festas familiares, fica isolada, não acha roupa que serve, nenhuma roupa, não se sente confortável, não encontra calçado, não se encontra. Então, vem as doenças psiquiátricas. Sofre, porque uma coisa vai puxando a outra, né, doutor? Vem a síndrome, pode virar síndrome dos ovários policísticos, que é tão comentada, né? A mulher fica androgenizada. O que é isso? Fica com mais hormônios masculinos do que deveria ter. E aí começa a surgir acne, pele oleosa, queda de cabelo, a unha fica quebradiça. Isso é desconfortável para a mulher. O ciclo menstrual fica completamente alterado. Todas essas são doenças que podem vir da obesidade. Sim. Então, a primeira coisa, a gente precisa de encarar a obesidade como uma doença. Encarando como uma doença, a gente precisa de procurar um médico. Porque não adianta também sair fazendo essas dietas loucas, porque hoje em dia o povo está aplicando remédio de diabetes para poder emagrecer sem orientação médica. Porque nem estou falando que é certo e que é errado. Estão procurando cirurgia bariátrica de qualquer jeito, fazendo em qualquer lugar. Antes da pergunta de qual médico deve procurar, falando sobre cirurgia bariátrica, cirurgia bariátrica hoje, o senhor percebe que ela tem sido feita assim, a rodo? Sim, muitos pacientes já me procuram pedindo relatório. E tem os critérios, a pessoa tem que ter feito, né, 2 anos de acompanhamento médico, com um nutricionista, um acompanhamento psicológico para ter o laudo para liberação. Não é simplesmente chegar e eu quero fazer. A pessoa busca o atalho, mas a pessoa não quer fazer atividade física, não quer fazer uma dieta adequada e acha que a solução é apenas ir para a cirurgia. E essas pessoas que não fizeram esse acompanhamento, a tendência é perder a cirurgia, se faz a cirurgia, mas não teve o acompanhamento nem psiquiátrico, nem de nutrição, nem do próprio médico, porque é tudo demorado. Ela também pode perder a cirurgia porque o estômago é um músculo? Assim, dessas pessoas a maioria perde. Perde porque o que acontece? A pessoa está se mutilando, né? Eu sempre falo, perder peso é diferente de emagrecer. Emagrecer, a gente vai tirar a gordura do paciente.
né, que é o que a gente precisa tirar. A gente não tira massa magra, não tira massa óssea. No caso de perder peso, eu posso tirar, Moninha, uma perna sua e você perdeu o peso. Claro. Então, fazendo uma comparação, Sim. seria mais ou menos por aí. Entendi. Então, a gente tem que fazer o processo com qualidade. E é por isso um profissional habilitado para que a gente, né, faça um acompanhamento certo. Se fizer essas dietas muito restritivas, dietas que, vou ficar uma semana sem comer, isso é prejudicial, porque a pessoa vai perder massa magra também. E a cirurgia, ela é mutiladora, porque depois a pessoa vai ter que fazer a reposição de vitaminas, de minerais para o resto da vida. O resto da vida. E o que piora na velhice, porque o organismo ele tem menos enzimas digestivas e aí a absorção dos nutrientes fica prejudicada. Verdade, doutor. Então, diante disso, a pessoa que está nos assistindo em casa, que está acima do peso um pouco ou muito, ela precisa de um profissional. É o endocrinologista o primeiro profissional que ela deveria procurar? Sim, o endocrinologista é um profissional que trabalha com a área hormonal. E estando habilitado nessa área, ele faria uma avaliação geral dos hormônios dessa pessoa para que veja aonde está o gargalo do emagrecimento. A gente também tem os nutrólogos que trabalham com dieta e medicação, que também seriam profissionais que tratariam dessa área. Aí, então, o ideal é trabalhar multidisciplinar. A gente trabalha com endocrinologista, com nutrólogo, todo mundo junto. Sim. No meu caso, eu fiz endocrinologia, fiz pós-graduação em endócrino e depois eu fiz uma segunda pós-graduação na área específica da obesidade e do emagrecimento. Né? E isso me deixa muito mais qualificado. Capacitado e qualificado para poder trabalhar com isso. Com obesidade. Falando em atividade física, né, doutor? Hoje a gente vê todos os médicos, unanimidade, pedem para pelo menos caminhar meia hora por dia. Um exercício, porque a sociedade está ficando sedentária. O senhor percebe isso também? Isso é verdade. A sociedade, principalmente agora com essas restrições que a gente teve na pandemia, não pôde ir para academia, muita gente ficou em casa e muita gente ficou com medo de sair, muita gente ficou com medo de se expor e acabou ficando em casa e acabou ficando mais restrito, sedentário, gerando mais obesidade. Isso é prejudicial para a saúde, sim. O sedentarismo, ele tem diversos prejuízos, atrapalha no metabolismo, né? Quando a pessoa anda ou quando a pessoa faz alguma atividade, ela está exercitando a musculatura. A musculatura por si só libera hormônios bons. Além disso, a gente tem o trabalho sobre o aparelho cardíaco, o aparelho, né, respiratório, que a pessoa, né, melhora a respiração, melhora o fôlego. Então, os exercícios em si, eles só têm benefícios para as pessoas. Doutor, bem antigamente, assim, quando eu era pequena, não tinha controle remoto. A televisão tinha que levantar para trocar a televisão, o botão de girar. Tudo era mais difícil, a gente andava, não tinha tantos carros. O senhor acredita que a tecnologia tem atrapalhado em vez de ajudar? De certa forma, sim. De certa forma, tudo ficou mais cômodo, mais prático. Os aplicativos de mandar buscar comida. Os aplicativos, a comida já chega na sua casa, não tem que buscar. Até para ir na padaria, né? Você não vai de bicicleta antigamente, o pessoal pegava a bicicleta e ia. Né? Hoje, não. Já deixa tudo mais ou menos planejado, pega o carro e vai. Mesmo que seja na padaria da esquina, as pessoas têm, às vezes, preguiça de ir. E o trabalho hoje, até home office, isso aí também acaba prejudicando. Vários fatores da modernidade interferem na obesidade. Porque quando a gente, né, o ser humano vivia na época das cavernas, né, a gente lembrando esse período, o ser humano tinha que sair para caçar. Né? Então, ele tinha que buscar comida. E assim, havia uma seleção. As pessoas que estavam mais aptas, que conseguiam buscar o alimento, se alimentavam e viviam. Quem não conseguia ir, morria. Doutor, o povo já fica falando que o tempo está estourando. De tudo que nós falamos, tem alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar, caso a gente não tenha falado? Mais é focar que a obesidade é uma doença, né? Não é como a maioria da sociedade coloca, como se fosse uma safadeza, como se fosse falta de vergonha na cara. A pessoa sofre com isso, é uma dor. É muito fácil chegar para a pessoa, você tem que emagrecer, você tem que, né, se cuidar, você tem que parar de comer doce, você tem que parar de comer comida. Isso aí realmente atrapalha o psicológico da pessoa, ainda mais, a pessoa fica mais depressiva e come mais. Verdade. Então, é chamar, alertar para isso mesmo, porque as pessoas
precisam entender que tem solução, tá? E a solução de imediato não é a bariátrica. A bariátrica é o último caso. Até hoje eu não indiquei nenhum paciente para bariátrica e não indico, porque a gente faz um tratamento que seja mais enfático, um protocolo que seja personalizado, voltado para a pessoa, para poder a pessoa ter o objetivo final alcançado, perder o peso, mas com qualidade. Maravilhoso. Doutor André, muito obrigada por senhor ter vindo aqui. Gente, lembrando, olha, se você tem dúvida, se você precisa de um endocrinologista, olha aqui o Instagram do doutor André.Moreira. Entra, segue, manda pergunta para ele e link na bio, acha o telefone para poder marcar consulta, tudo direitinho, né? O telefone lá, né? E podem mandar as perguntas que eu vou responder a todos, né? Fica muita dúvida e eu sempre faço uns vídeos explicativos, é bom seguir, vocês vão aprender bastante com relação a isso. Então, joia, gente. Doutor André.Moreira, vai lá, segue, vamos seguir, vamos botar esse povo magro, não por beleza estética, mas por saúde, que é o mais importante. Doutor André, muito obrigada, Deus abençoe muito o seu trabalho, viu? Obrigado, Moninha, pelo convite, novamente obrigado à TV Horizonte, a todos vocês e o público de casa que nos assiste aí. Um grande abraço, fiquem com Deus.